Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso Chá com Prosa, um encontro promovido pelo Centro de Promoção de Mindfulness, para que a gente possa discutir sobre grandes temas do dia a dia, do mundo, temas relacionados ao bem-estar, desenvolvimento humano, relacionamento humano. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre relacionamentos. O que está acontecendo com o mundo, né? Há alguns pensadores que afirmam que em 10 anos nenhum relacionamento vai durar mais do que 10 anos. Olha só isso, né? Hoje a gente já sabe que uma das maiores tendências da humanidade é ou a pessoa não casar ou terminar o relacionamento cedo. E na verdade tem muitos pontos muito interessantes sobre isso, sobre monogamia. Será que somos monogâmicos? Né? Será que o amor à moda antiga ele é o melhor? Na verdade, é um universo aqui. O nosso grande objetivo é trazer um pouco de luz, de clareza, de abertura para o tema, e a gente sabe que isso às vezes traz muito desconforto, muito sofrimento para muita gente. Né? É um dos grandes dramas do mundo. Então, se esse vídeo fizer sentido para você, curte aí, compartilha e segue o nosso canal, que toda semana a gente vai ter mais vídeos bacanas. Bom, mas agora eu estou curioso para saber, né? Eu não sei o que eles prepararam, cada um preparou um pouco aqui, a gente vai fazer um bate-papo sobre isso. Né? Todos nós somos da área da saúde, trabalhamos com desenvolvimento humano há muito tempo. E aí, pessoal, como foi para vocês esse ponto que eu trouxe, por exemplo, de um pensador que afirma que o relacionamento, em 10 anos, nenhum relacionamento vai durar muito tempo? O que vocês acham disso? Eu acho que é uma tendência esperada, sabe? Assim, eu também estava dando uma estudada, assim, e eu peguei um livro de 87, né, do Carl Rogers, assim, foi muito interessante ler, que é um livro que falava sobre novas formas de amor. E aí ele estava explicando, assim, na verdade eu comecei a ler esse livro e depois eu falei, gente, deve ser bem antigo, né? Assim, deixa eu ver de quando que é esse livro. Era um livro de 87, ele falando como é que seriam os relacionamentos lá pelos anos 2000, assim, né? E ele falando justamente isso, né? Que, pelo que a gente vem vendo, assim, as coisas, talvez os relacionamentos, e assim, com um tom de assombro, né? De surpresa, não sejam mais relacionamentos duradouros, as pessoas talvez não entrem mais num relacionamento ou não permaneçam nele se ele não trouxer satisfação para as duas pessoas envolvidas nesse relacionamento, né? Talvez as pessoas possam ter relacionamentos sem ter filhos, então, assim, são coisas que há 30 anos atrás era algo que era visto como uma coisa meio até herege, assim, né? Meio estranha, mas é algo que a gente vem vendo hoje que é natural, eu vejo que é super. Está aí presente, né? Falhou um pouco, Vivian, mas é algo que está aí presente no mundo de hoje, né? É muito interessante, porque novos relacionamentos em Então, 87 tinha falhado um pouquinho, Vivian, né? Mas eu estava aqui falando que novos relacionamentos em 87 já são velhos para caramba, provavelmente já terminou, sim, sabe? sim. Esses relacionamentos, né, de 30 anos atrás. E como, né, parece que é muito legal isso que você trouxe. E você aí, Sussumo, o que vem aí? Ao ouvir a Vivian, que traz um pouquinho do histórico, né? Eu fiquei imaginando fazer um histórico da natureza dos relacionamentos no decorrer da humanidade, da história da humanidade. Como que aconteceram os relacionamentos antes e foram se desenrolando, né? E daí me vem a pergunta, assim, o quanto a forma que a gente se relaciona é moldada pela cultura, né? Ou quanto a gente pode se relacionar valorizando mais do que a cultura a nossa natureza biológica, não só a nossa natureza social. São vários pontos que me vêm, assim, né, de reflexão, e descobrir o quanto esse autoconhecimento, um discernimento da nossa natureza pode impactar a forma que a gente se relaciona com as pessoas, né?
E, na verdade, o quanto a gente vincula a nossa realização pessoal e a nossa felicidade com os relacionamentos. Será que depende deles, né? E daí acho que a gente está abrindo um monte de caixinha aí, mas a pergunta do Marcelo foi: será que os relacionamentos vão durar no máximo 10 anos mesmo? Né? Eu sinto que, a depender do quanto cada pessoa valoriza os relacionamentos na própria vida, eu diria que no século passado ou nas gerações, 2, 3 gerações anteriores, desvincular a realização pessoal, familiar e a felicidade do relacionamento era algo impossível. Por isso havia relacionamento. E hoje, será que a gente precisa vincular tão rigidamente isso? Tem um ponto aqui, né, Sussumo? Porque se a gente for ver, como você falou, 100, 200 anos atrás, os relacionamentos já duravam 10 anos. Porque a expectativa de vida era baixíssima, né? A média era de 40 anos, 35 anos. Então a pessoa casava com 15 e não ficava muito tempo com alguém, né? Hoje, Relacionamentos, né? nos relacionamentos. Sim, relacionamentos afetivos, casados, né? E você pegou, eu trouxe um dado muito interessante, né? Será que é de natureza social? Antigamente, bom, eu estive na Índia, não tem muito tempo, e o pai do lugar que eu estava, ele falou assim: não, meu filho, eu dei a liberdade para ele escolher a esposa dele. Hoje, agora. E ele tinha ido visitar uma moça em outra aldeia que nunca viu para ver se ia casar com ela, né? Então, e a natureza biológica é algo também bastante interessante da gente pegar e olhar. A gente sabe que somos animais sociais, né? Mas talvez a gente não foi feito para ficar tanto tempo com alguém assim. Eu acho que a gente também tem que colocar a questão do relacionamento, né? Que aqui parece que a gente está falando de um relacionamento, talvez um casamento, um relacionamento mais duradouro, né? E aí sim eu acho que aí é perpassado pela ideia cultural, porque se a gente voltar lá na história, então os casamentos também eles eram construídos até por uma questão econômica, né? Então havia uma necessidade econômica da gente garantir a continuidade do patrimônio, né? Então, por isso até que tinham muitos tabus assim em poder escolher pessoas de outras tribos, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nesse tipo de relacionamento mais formal, né? Talvez sim, eu acho que talvez realmente, né? Com o advento das melhores possibilidades para as mulheres também, assim, a gente não tem mais uma necessidade de um casamento para garantir um patrimônio, né? Isso hoje perdeu o sentido. Então, eu acho que junto com isso também vem perdendo muito dessa questão duradoura, assim, do casamento. E também não só, né, por isso, mas até por uma mudança social mesmo, mais progressista, né, que vem tentando valorizar outras possibilidades de ação no mundo, né? Então, hoje a gente não precisa ter tanto o cuidado com os bens. Porque antigamente você precisava do casamento como uma forma de manter os bens. Isso me levou a um outro ponto, né? Porque a gente também precisa de nos relacionar pela segurança da vida. Como era para uma mulher há 30 anos atrás não ter um homem? Porque era assim que era falado, né? Então, uma sociedade Ou se mais divorciar, né? Era patriarcal. uma tragédia social, né? Exatamente, exatamente. Então, aqui tem um ponto interessante, porque eu vou trazer um olhar que às vezes eu falo e queria saber o que vocês acham disso. Porque a gente foi criado pela nossa mãe, pelo nosso pai, na maioria das vezes, que foi criado pela nossa avó, que é alguém de 1930, 1920. E remete um pouco esse cenário que a Vivian trouxe, né? Então, a gente vem com ideias de certo e errado que remetem a 100 anos atrás. Remete a 100 anos atrás, né? O que você tem que fazer, como você tem que se relacionar com a vida, né? O ter a pessoa, né? Então, eu falo isso, pessoal, porque eu percebo no meu trabalho dentro da clínica muito sofrimento, sabe, com muitas mulheres, e não só mulheres, homens também, aquela necessidade, muitas vezes, de ter que achar alguém, ter que ter alguém, senão eu não sou feliz.
ou senão eu não sou uma pessoa boa, ou o mundo não deu certo para mim. Sim. Acho que a cada geração, né? A cada geração vamos ter um perfil ou um padrão de relacionamentos, né? O que é certo e o que é errado. É interessante porque talvez eu estou falando algo bem pessoal, mas tem a ver com isso, que eu descobri que a minha bisavó, o casamento com meu bisavô não era o primeiro casamento. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito surpreso. Acho que na minha geração, assim, os meus bisavós terem casado 2 vezes, eu fiquei surpreso, porque não era um padrão para mim. E eu imaginava que as gerações anteriores, né, pelo menos até a minha avó, foi só um casamento, tal, meus pais também. E daí meus bisavós não foram. E daí eu fiquei surpreso com isso. O quanto, na verdade, eu percebi um enrijecimento do padrão que eu via sobre relação e casamentos. E daí eu descobri que na minha própria família, meus avós não tiveram somente um casamento. Mas dependendo do padrão familiar, tem vários, muitos casamentos e muitos filhos, né? E daí de vários casamentos. E para mim, minha referência era meus pais e meus avós, que era bonitinho, assim, tradicional, né? Então, vai depender muito da minha visão e da minha experiência, né? O que eu construo, o meu imaginário simbólico de relação, de casamento. O que eu acho que é, né? E a gente tem isso como parâmetro de certo, né? De certo. Eu, quando era pequeno, sabe, eu escutava tinha uma fala até pejorativa para a mulher solteira, que ficou para titia. Não sei se vocês lembram disso, né? Ficou para titia, era uma fala pejorativa. E com certeza isso remete aos dias de hoje, né? Traz esse olhar de, né, de que se eu estou só, eu estou errado, né? E eu acho que é muito importante essa nossa fala aqui, porque o mundo mudou, né? Às vezes você vai precisar dar uma saidinha, né, Vivian? Vai lá e volta, a gente continua aqui, a gente já te atualiza. Mas eu vejo muito interessante, porque eu lembro que eu pensava assim, poxa, se eu casar com alguém com 20 anos e, e ficar com essa pessoa até os 90, são 70 anos com a mesma pessoa. Sabe, eu não acho que isso está errado. Não acho que isso está errado. Mas é bastante tempo. E muitas vezes o grande problema de um relacionamento é que ele fica fechado num ciclo de aprendizagem muito único, sabe? Dentro dali da sua caverna. E quando eu penso em vida, eu falo assim, poxa, será que é isso mesmo? Na minha opinião, o relacionamento deveria servir para que se cresça junto, que se aprenda junto. Mas para crescer e aprender junto, tem que sair da zona de conforto. E os casamentos, muitas vezes, são zona de conforto. E, na minha opinião, é por isso que eles não duram. Porque as pessoas mudam. Então, aí não é um processo dinâmico, é um processo parado, né? E aí, como as pessoas elas vão se desenvolver de maneiras diferentes, vai chegar uma hora que a corda ela rompe, sabe? Essa é uma impressão que eu tenho. Foi comentado, a Vilma comentou antes, né? Sobre, eu diria, até um interesse monetário, né? De patrimônio. Vocês falaram que hoje em dia não existe isso, mas eu acho que tem muitas gerações e ainda muitos casais que se sustentam em razão disso, assim. Se sustentam em viver fisicamente, às vezes, no mesmo lugar, né? E assim, sacrificam, eu diria, no sentido, eu diria, de interesse ou de crença de que não vai ser possível viver se não for dessa forma, né? E eu diria que não tem muito certo e errado, né? Cada pessoa vai construir o seu caminho e as suas escolhas, né? E, de fato, é sair da zona de conforto. Sair para uma zona desconhecida, incerta, né? É esse o passo.
Viver dá medo, né? Não sei, viver aí, enfrentar as coisas, e atingir os seus sonhos, eu acho que é algo muito difícil. E tem um dado muito interessante, né? Um dos meus primeiros trabalhos como psicólogo foi num bairro muito, né? Um bairro bastante carente aqui da região, e eu via que todo mundo que tinha 21, 22, 23 anos já estava casado. E que não é algo que a gente vê muito em outros padrões, em outros lugares, outros bairros e etc. Isso me trouxe um pensamento. Será que a dificuldade faz com que as pessoas acabem se conectando mais, tendo uma Marcelo, necessidade? Então, por exemplo, por exemplo, para projeção social mesmo, enfrentar as coisas e, né? Diga, Vivian. eu acho que sobre isso, assim, continua sendo uma necessidade, muitas vezes, monetária, até para muitas, acho que para muitos contextos, e não só monetária, mas moral também, né? Se a gente olha para algumas religiões e tal, eu acho que isso continua sendo presente ainda, não é que isso mudou completamente, né? Mas eu queria voltar um pouco ali no que você estava trazendo. Eu vou ficar 70 anos com a mesma pessoa, que crescer é sair da zona de conforto. Eu vou te dar uma trucada aí, vamos ver o que, o que você acha sobre isso, né? Porque eu acho que não é a situação em si que faz a gente sair da zona de conforto, não. Eu acho que é uma disposição interna para isso. Porque eu posso também ser uma pessoa solteira e passar minha vida inteira na minha zona de conforto também. Não querendo entrar em nenhum tipo de conflito, né? Não querendo me relacionar, enfim, isso também pode ser uma zona de conforto. Então, assim, não acho que é o casamento que impede o crescimento nesse sentido, sabe? Eu acho que é como você se dispõe a viver os desafios e novas coisas que vão surgir, como cada pessoa do casamento vai mudando, e assim, eu falo isso até também por experiência própria, né? Assim, tem muitos anos já que eu tô, né, com meu parceiro, assim, então eu acho que depende do quanto você vai se abrindo também a identificar novas coisas que estão acontecendo, como que eu interajo, se eu quero isso ou não, né? Eu acho que é uma habilidade também de aprender muito a sair da sua zona de conforto, sabe? Mas Então, aí é o que eu falei, né, Vivian? Quando as pessoas têm um relacionamento com um processo de crescimento, uhum, né? Porque se não houver essa predisposição de um movimento em busca de algo, de aprender, de querer coisas novas, de redefinir, né, de recriar coisas novas, a gente pode cair naquela. E eu concordo com você, a pessoa também pode ter uma vida solteira. É que eu acho que quando você está com alguém, e eu percebo alguns processos, né, que a pessoa fica assim, eu falo que você é foda, você fala que eu sou foda, eu finjo que acredito, você finge que você acredita, e a gente fica aqui no nosso mundinho e não sai dele, né? Eu às vezes chamo isso de brincar de móveis planejados, sabe? Eu uhum, deixo minha casa tão confortável, tão arrumadinha, tudo tão certo e eu vivo a mesma vida a vida toda, né? Mas eu acho que o que você trouxe é isso, né? O relacionamento ele vai trazendo algumas coisas e que se as pessoas elas estão predispostas, eu acho incrível. Eu acho que fica mais fácil, porque viver é difícil. Se você tiver alguém, um grande parceiro que chega para você assim, ó, vai que eu seguro a onda, eu tô aqui por você, isso é a coisa, para mim, isso é a maior demonstração de amor que pode ter. E não o contrário, não vai porque a gente vai ficar aqui porque a gente não sabe o que vai acontecer lá, sabe? Né? uhum. Então, a gente está falando talvez de um processo de coragem para tocar a vida, né? Nesse desenvolvimento humano. E muitas vezes eu acho que talvez o relacionamento ele chega ao fim. É difícil quando a gente pega e fala que é por um motivo, mas quando as pessoas mudam, ou quando a vida obriga, né? A vida às vezes obriga a esse distanciamento e as pessoas não conseguem readequar a isso, se adaptar a isso. Eu diria, acho que dando um complemento na fala da Vivian, eu sinto que determinados aspectos pessoais, eles são só tocados quando a gente está na relação. E alguns aspectos, mais especificamente, só vão ser tocados quando a gente está numa relação mais prolongada. Então, assim como talvez tenha áreas da minha vida pessoal que eu só vou me desenvolver se eu estiver sozinho, né? Então tem dois lados aí que a gente bebe e escolhe.
Mas, de fato, eu diria que na minha vida pessoal, tem coisas que eu só aprendi e só aprendo se eu estou numa relação e numa relação prolongada. Camadas de mim mesmo que foram se revelando, né? E é fabuloso viver isso, assim. É revelador. Parece que a gente está com a mesma pessoa, mas é isso que ele falou, né? Não? A gente está se relacionando com a mesma pessoa que está de um outro jeito já. E eu estou de um outro jeito me relacionando com outra pessoa. É uma grande descoberta isso. Eu acho que só saber aonde eu estou, eu tenho que é sempre uma medida de comparação, né? Eu só sei quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu não conheço o carioca, eu conheço o paulista, né? Então eu consigo ter profundidade de quem eu sou. E eu acho que quando a pessoa ela vive um relacionamento vida que em busca daquilo que está no meu sonho, eu tenho ali como se fosse um check-in imediato desse parâmetro, desse autodesenvolvimento, né? Eu tento isso, eu já recebo um feedback e eu vou indo, principalmente alguém que eu confio, alguém que eu acho bacana, e eu super concordo com vocês, né? Mas e o amor à moda antiga? É o melhor amor que tinha? Tem muita gente querendo voltar há um tempo atrás. Em que sentido, Marcelo, você diz? O Ué, que é amor à será? moda? Porque muita gente pega e fala assim: ah, meus avós ficaram 60 anos juntos, 70 anos juntos, sabe? Ali era um amor real, sabe? Um amor de verdade. E aí? Será que era? Eu tô indo porque a gente vai tocar em alguns pontos aqui que eu acho que algumas pessoas podem não gostar do que a gente vai falar, mas isso representa, uma opinião pessoal, né? Então, depende do que você considera o que seja o amor, né? Eu acho que, sim, podem ter casamentos, como a gente falou, que duraram 60 anos, ficaram a vida inteira e foi ótimo, né? Os dois conseguiram se desenvolver. Mas existem desses mesmos casamentos de 60 anos que talvez a mulher não tinha independência financeira, talvez sofria violência doméstica, né? Não tinha possibilidade de sair de um casamento e tinha que ficar no casamento a qualquer custo, ou por questões financeiras, ou por questões religiosas. Isso, para mim, não é amor, né? Isso é um contrato, não só assim, social na questão do contrato mesmo do casamento, mas assim, eu vejo isso como uma prisão, sabe? Assim, não acho que isso seja saudável de forma nenhuma. Não só para esse casal, mas também para os filhos que vão vir, né? Que vão entendendo que não tem o direito de olhar para aquilo que é importante para eles, né? Porque a gente e eu costumo falar assim com meus pacientes, é só a gente que vai ter que pagar as consequências daquela vida que a gente não quer ter, que a gente vive que a gente não gostaria de ter. Então, a gente precisa ter coragem, né, também. Só que é muito acho neoliberal falar que é só preciso ter coragem quando a gente vive num meio que às vezes não dá proteção, né, para as mulheres talvez deixarem. A gente viu um caso de feminicídio gravíssimo essa semana, né? Que o advogado matou a mulher na frente dos dois filhos, né? Então, assim, então é muito complicado a gente falar assim que, então vai lá e faz o que você quer fazer e vamos viver a vida, né? Eu acho que é preciso que tenha segurança, que tenham medidas políticas públicas e sociais que vão garantir que a pessoa possa fazer o que é importante para a vida dela também, né? Então, sim, com certeza eu acho que os relacionamentos eles são muito atravessados pela questão social, assim, sem dúvida nenhuma, né? Antigamente, né, como eu falei, quando eu falo e quando eu lembro do amor à moda antiga, não existia muitas opções. Né? Se você tivesse 30, 35 anos, 40 anos na sociedade, você não tivesse dentro de uma família, você era visto meio como uma ameaça ou um pária da sociedade, né? Claro que, com certeza, tinham relacionamentos incríveis, de muita troca, de muito crescimento, né? Maravilhosos, mas quando a gente pega numa parcela total da sociedade, será, né? Quantas pessoas se mantiveram dentro de um lugar ou um lar, justamente por isso que a Vivian trouxe? Até porque o convívio era muito menor com outras pessoas, né? Hoje a gente tem muito mais acesso a conviver com muitas outras pessoas.
Então é mais fácil também, né? Mas antes você morava, às vezes, em zonas rurais, né? Era muito complicado. Então as pessoas elas acabavam, tipo, isso é o que a vida me trouxe e é aqui que eu tô e vamos viver. É meio complicado isso, né? Mas também ao mesmo tempo tem o ponto de aceitação grande também, né? Há quem diz que os relacionamentos não estão acabando hoje em dia porque as pessoas não têm esse nível de resiliência que se tinha antigamente. A ideia de consertar, a ideia de aceitar, a ideia de estar sempre procurando algo novo, melhor, uma nova aventura, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante também. Amor à moda antiga. Eu sinto que é difícil marcar um padrão, assim, né? O ideal é tal coisa, né? Em qualquer época que seja, né? Talvez o amor à moda antiga era o ideal imaginário daquela época, né? Qual que é o ideal dessa época atual, né? Será que é ter liberdade, ter uma autonomia, né? E daí a gente pode reconhecer o quanto eu estou sendo sincero comigo mesmo, ou o quanto eu estou sendo fiel a um padrão imposto externamente a mim, né? Então, às vezes, independente se é o ideal ou não é, o quanto eu estou sendo sincero comigo mesmo, né? Acho que esse exercício e essa própria habilidade da gente perceber o que é sincero para a gente não tem sido, eu diria, reforçado, ou diria agora um pouco mais pela cultura de uma certa individualidade ou de uma certa autenticidade, esse valor, né, do ser singular. Mas às vezes a gente peca, assim, às vezes a gente vai na onda do que é na moda e não olha para a gente mesmo, né? Então é um jogo, assim. O que eu estou percebendo aqui na conversa da gente é que necessariamente não é um modelo, mas e sim em busca de um sentido, algo que remeta, né, algumas dúvidas mesmo, né? Eu acho que talvez se a pessoa trouxer dúvidas, né, para aquilo que ela está vivendo e ela se propõe ou que ela sonha, talvez seja o real caminho, né? Talvez, será que é desse jeito? Será que é isso que eu quero? Eu acho que tem um ponto aqui sobre adaptar ou mudar. Eu não acho que é todo mundo que de repente está feliz, está infeliz no casamento consegue sair do relacionamento. Envolve muita coisa. Envolve sonhos, envolve medos, envolve, sabe, às vezes filhos, envolve questões econômicas, né? Então, mesmo nos dias de hoje, como a Vivian falou, sem uma política pública, etc., a pessoa é obrigada a ficar. E se eu ficar, será que eu não consigo me adaptar e de repente, aceitar e conseguir ter uma vida até feliz, mesmo isso com o que a vida me trouxe? Eu não estou querendo levar uma passividade, né? Mas sim um questionamento, né? Eu acho que é algo muito pessoal de cada um e aquilo que todo mundo vive. O ponto é que hoje está trazendo muito sofrimento, tem muita gente sofrendo quando a gente fala de relacionamento. E muitas vezes por causa dessas ideias rígidas, né? E não pela dúvida, pela ideia de certo, não. Eu tive uma paciente que ela estava sofrendo agressões físicas severas e o que ela me falava é que a pessoa, ninguém é feliz sendo solteiro, né? Então, é uma crença, é um olhar, né? Então, isso está muito presente. E tem uma coisa, assim, eu vou trazer um ponto aqui que eu quero saber o olhar de vocês, que é algo que eu já falo há muito tempo, talvez seja uma grande besteira, ou talvez faça sentido, não sei. Eu costumo falar que tem 4 tipos de relacionamento. Lá vem, isso vai ser polêmico. Na verdade, 4 motivos principais que fazem com que as pessoas entrem no relacionamento. O primeiro tem a ver com medo. Viver dá medo. E estar sozinho é algo que a nossa espécie não consegue. E você tem um parceiro, de fato, alguém que você chama de seu, que ajuda muito no lidar com o medo. O medo de envelhecer, o medo de estar sozinho, o medo, né, é horrível. Não sei se vocês já foram em algum casamento estando sozinho, só vocês. Sabe, é uma mesa de 8 pessoas e você senta lá no meio. Sabe, você tem alguém, tá junto. Sabe, alguém para pegar, alguém para entrar em algum lugar, alguém para viver, alguém para, sabe, para juntar um pouquinho do dinheiro que eu ganho com um pouquinho do dinheiro que ela ganha
e aí vai dar para a gente pegar e fazer algumas coisas, porque se eu sou mandado embora, eu não vou ter ninguém. Então, um grande apoio e muitas vezes um grande medo. Eu preciso de alguém porque dá muito medo de viajar sozinho. Então, eu diria que alguns relacionamentos, eles têm o medo como um grande propulsor de estar junto com outra pessoa. O segundo ponto é pressão social, né? Não, eu cheguei a tal idade. Eu tive uma namorada, quando tinha 20 e poucos anos, que ela falou, não, agora eu me formei, agora eu tenho que me casar. Sabe? A ideia de certo, a ideia de fazer parte, né? E às vezes isso vem de algumas crenças, vem de algumas religiões, ou vem de uma pressão social, ou da ideia de idade. Estou chegando com 30, sabe? Então, essa pressão social, eu acho que pega muitas pessoas. E aí, as pessoas acabam procurando um relacionamento em cima de uma pressão social, né? E o outro ponto é a carência, porque é difícil estar só. É difícil, sabe? É difícil, sabe? A gente tem uma necessidade humana de ter alguém junto, né? E às vezes amigos, eles não estão disponíveis, eles não estão lá, e se eu tenho alguém, está lá, né? A nossa espécie, enquanto uma espécie social, a gente cresce em cima da premissa, né? A gente evolui na premissa de estar só é igual morrer. Né? Então, há uma carência natural do ser humano. Né? Tem pesquisadores que falam que a solidão é igual à fome, só que a fome é uma necessidade para me manter vivo, e a solidão é uma dor, né? A fome é uma dor para eu me manter vivo e ir atrás de comida, e a solidão é uma dor social para eu me conectar com alguém. Então, se eu estou com alguém, né? Então aí entraria um pouco a carência. E aonde traz problema? Calma, que tem um outro tipo de relacionamento que eu vou falar. Mas eu acho que sai muito problema quando uma pessoa, por exemplo, carente, se junta com uma pessoa com medo. Porque daí a pessoa carente vai querer estar lá em cima do pescoço. E a pessoa com medo só quer ter alguém. Isso aqui começa a dar atritos. Né? Uma pessoa por pressão social, né, que busca, né, eu tenho que ter alguém, se junta com alguém com medo, também vai dar problema. Né? Então, o que eu acredito é que todo mundo tem um pouco de carência, um pouco de pressão social, ou um pouco de medo da vida. Então, o relacionamento ele tende a durar um pouco mais longo quando dá match nessas necessidades. Porque daí as pessoas buscam a mesma coisa. Né? Mas mesmo quando dá match, as pessoas mudam. De repente, a pessoa pode deixar de ter medo, ela começa a se sentir mais segura, menos carente, e aí começa a ter uma briga que chega uma hora que rompe, porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Né? Então, na minha opinião, a maioria dos relacionamentos eles têm esses 3 pontos como base. Mas tem um outro tipo de relacionamento que é mais raro, que é o relacionamento que não é por uma dependência, uma necessidade, né? Ele é por completude. São 2 indivíduos inteiros que não estão com medo, que não estão carentes e que não ligam para a pressão social, mas que estão juntos para caminhar juntos. Né? Então não é um relacionamento baseado numa necessidade, é um relacionamento baseado num companheirismo, num andar. Mas na minha opinião isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Né? Mas acredito que deveríamos caminhar. Eu acho que a gente pode, a hora que a gente estiver chegando mais para o fim, trazer isso. Né? O que eu preciso para estar feliz? Né? O que eu preciso para estar feliz? Né? Ou para não sofrer, não cair nas garras disso que é algo que traz tanta dor às vezes, né? Tanto medo, tanta angústia. Queria saber um pouco de vocês. Eu inventei isso, pessoal. Então vocês podem pegar e falar assim, Marcelo, baboseira. Acho que é bem didático, né? A gente facilmente se identifica. Mas eu gosto quando dá match, né? Você falou. Quando combina, né? Quando combina. Eu diria além dessas motivações, eu diria que essas motivações são bem cruas, né? Medo, pressão, né? Carência, ou uma realização, uma completude. Mas é tão sutil, né? Quando a gente encontra com uma pessoa e se sente atraído por ela, né? Tem alguma coisa, assim, que dá match, né? Assim, sente uma atração. E daí, às vezes, é meio unilateral, né? Eu tenho uma atração, mas a outra não tem.
E às vezes dá match, a outra também tem uma atração, né? Então eu diria que no inconsciente das duas pessoas tem uma projeção. Em toda atração tem uma projeção, né? E essa projeção pode ser, às vezes, mais crua, assim, como medo, como pressão, como carência. A carência, eu diria que até é uma palavra que pode trazer uma projeção. A gente tem alguma coisa dentro da gente que carece e que a gente projeta no outro. E quando a gente encontra no outro, nossa, eu quero aquilo, né? Assim, tem uma atração às vezes isso dá um start para uma relação, né? E a questão pode ser não de carência, de completude. Não, eu tenho alguma coisa e você identifica no outro que tem essa mesma coisa e isso te atrai também, né? E isso também, às vezes, dá um start para uma relação. Mas essa primeira atração, depois de um certo tempo, você começa a perceber que essa projeção já não é alimentada, né? E daí a atração perde força. E daí, numa relação madura, talvez vocês se veem como pessoas e não como aquela projeção que eu estava desejando ou tinha identificado. E daí a relação pode dar um outro passo, num outro nível. Ou não tenho mais essa projeção, não tenho mais essa atração, não me alimenta mais, desmorona. Acaba a relação, por quê? Porque aquilo que me alimentou inicialmente já não me contém, né? Então, eu acho que em certos níveis a sua didática aí, acho que faz todo sentido e tem vários refinamentos aí nesse movimento de atração e de desmoronamento ou de caminhar para um outro nível. Daí eu vejo um outro movimento de outra projeção, pode ser, ou de outros planos, ou de outras completudes, né? E daí acho que a gente dá passos, né? Num aprofundamento, no prolongamento da relação, no amadurecimento e na realização como casal e como pessoa. Também tem um ponto que eu acho que faz sentido aqui, né, nessa relação aí, que é a questão da relação por amor e por apego, né? Assim, eu acho que esse é algo que precisa ser discutido também, né? Porque muitas vezes, aí eu acho que tem nessa ideia da projeção que o Susumu colocou, muitas vezes quando a gente se sente completo por outra pessoa, ou ainda que seja que uma pessoa está suprindo uma necessidade ou alguma coisa que falta em mim, eu não quero mais perder aquilo, né? Eu quero manter aquilo porque aquilo está me favorecendo permanecer na minha vida de um jeito que eu me sinta mais tranquila, né? E aí a gente começa a confundir isso com amor, né? Eu acho que isso é o que o Susumu, um pouco do que o Susumu traz também. Mas só que isso não é amor, assim, né? Isso é uma relação de apego que eu vou desenvolvendo, de que eu quero estar com essa pessoa, eu quero bem dessa pessoa, mas daquele jeito que, talvez até sem perceber, eu quero isso, que as pessoas estejam bem ou que ela esteja comigo, mas na verdade tem uma motivação muito autocentrada de que, tipo assim, sem essa pessoa eu não consigo nem me reconhecer. Eu não consigo nem saber exatamente quem eu sou, e aí eu posso cair nessas lógicas de relacionamento que você falou aí, né? Então, quando a gente pensa em amor genuíno, assim, nas relações, eu acho que aí sim, ainda que eu tenha tido uma motivação para iniciar um relacionamento por medo, por pressão social e tal, eu não acho que elas são contra a pessoa encontrar o amor verdadeiro aí. Porque às vezes você tem uma motivação diferente, mas você começa, justamente porque as pessoas vão mudando, se concordo com o Sussum, se não é uma projeção, ali pode existir um amor, mas desde que você entenda que aquela pessoa não está ali só para suprir uma necessidade sua. Porque onde que eu quero chegar é que, no sentido de o amor deixar a pessoa livre, assim, né? Que, de você amar a ponto de você saber que ela te traz uma necessidade sua, mas que se isso for melhor para ela, se ela estiver mais feliz assim, você fica bem com isso também, né? Então, eu acho que tem esse ponto que precisa ser discutido, assim, porque eu acho que o problema nem
nem são tanto as motivações que levam a pessoa a se relacionar, mas é essa relação, sabe, de prisão, assim, de apego versus amor, assim, eu acho que isso é bem diferente, sabe? E até porque, só para concluir aqui rapidinho, Marcelo, se a gente olha para as teorias do apego, por exemplo, e aqui é um apego num outro sentido, né? Não é nesse apego de querer manter a pessoa, no apego da necessidade básica de se conectar, que eu estou querendo dizer. Então, sim, é uma necessidade, né? Então, mesmo que você escolha um relacionamento por completude, né? Que você vê ali com uma pessoa que você convive bem, como você falou, desses 4 tipos aí que você colocou, às vezes a gente desconsidera que a gente sim tem uma necessidade de se relacionar, né? E aí fica se achando errado. Por exemplo, outro dia eu estava com uma paciente que é solteira, e ela é super bem com ela faz tudo que ela gosta, ela assim, tá super bem, e ela tem vontade de ter um relacionamento, mas não é uma relação de apego. Só que aí ela começou a se sentir culpada por, às vezes, ver que ela sentia falta de estar com uma pessoa. Porque eu faço tudo que ela falava, eu faço tudo que eu quero na minha vida, né? E aí e assim, é natural que ela sinta falta também. Porque é uma necessidade humana básica a gente se relacionar, não necessariamente no relacionamento afetivo, mas é natural que ela sinta falta também. Senão, assim, fica parecendo que se uma pessoa sente falta de estar com alguém é porque ela não está bem resolvida com ela mesma. Não, não necessariamente, né? Acho que aqui a gente abriu um grande ponto, né, Vivian? O que que é esse amor? Né? O que que é esse amor genuíno, esse amor sincero, né? Eu acho que você trouxe um ponto muito importante sobre talvez a liberdade e que envolva uma maturação. Essa liberdade envolve uma maturação do ser humano gigantesca, né? É, será que a gente pode pegar e falar que todos os relacionamentos seria há uma troca em todos os relacionamentos? Sabe? Por exemplo, se Sim. alguém se Não há alguém um... não é gentil com você ou não é bacana, sabe, ou não está ali com você, você não vai querer estar perto com ela. Então, se você acha o amor da sua vida, o amor, aquilo incrível, aí ele começa a ter problema com álcool, por exemplo. E aí ele começa a não ser do jeito que você sonhava que ele seria, né? Você vai continuar com ele, vai continuar, né? Então, peraí, mas se você não continuar, era amor de fato? Porque o amor não vence tudo, né? Ou será que já foi o amor e por não ter aquelas questões, né, não é mais amor? Eu, particularmente, quando eu falo, ouço, escuto a palavra amor, para mim só existe um amor, que seria o amor divino, né? O mais próximo, que é o amor de uma mãe para um filho, que ele não é condicional, sabe? Tipo, eu não quero debaixo da minha saia, eu quero que esteja bem, quero que uma mãe não vai ficar triste se o filho estiver bem morando, sei lá, na Noruega, né? Não deveria, pelo menos, né? Então, para mim, o amor de fato, né, é um amor não condicional. É aquele que eu amo independente de qualquer coisa, mesmo que eu não queira a pessoa por perto, mesmo que eu queira separar dela. Todo o resto é um amor apego, é um amor condicional. E eu acho isso interessante porque a gente romantiza, é muito comum ouvir isso. Não, não, um dia você vai achar alguém que. E isso. Peraí, até que ponto? Se a pessoa deixa de suprir de fato, você continua com ela? Né? Então, não sei, diga, Sussu. Então, às vezes, amor incondicional tem pano para manga aí, né? Eu acho. Mas é que daí me vem já assim uma palavrinha assim, relações abusivas. Aí, daí a gente fica meio atento assim, não dá para ser exatamente incondicional em certas condições abusivas. Eu acho que tem um limite, porque o limite e o que vem antes é a gente ter o discernimento da nossa relação com a gente mesmo, né? Me veio trazer assim, por exemplo, o amor. Se a gente tem um amor com a gente mesmo, é o que é ter clareza do que é importante para a gente de fato. E a gente comunicar às pessoas que a gente se relaciona que isso é muito importante para a gente. Por exemplo, se eu sou um boêmio, e para mim é muito importante ser boêmio e viver boêmio,
Como eu vou me relacionar a casal, sendo boêmio, achando que é importantíssimo para mim me relacionar com outras pessoas que não essa pessoa. Então, eu tenho que ter clareza de falar assim, ó, eu sou um boêmio, para mim é muito importante relacionar com outras pessoas, então a gente só pode ter um relacionamento aberto. Isso é ter amor comigo e ter amor com a outra pessoa, né? Então, essa sinceridade. Às vezes, não, eu sou um monge. Não adianta que... é tão importante eu ser monge e ter a minha relação comigo mesmo é muito mais importante com a vida, com a natureza, do que ter uma relação com uma pessoa. Eu tenho que ter clareza de comunicar a mim mesmo e a outra pessoa, ó, eu sou meio monge, então é muito mais importante eu viver retiros e na natureza do que estar na relação com você. E isso é ter amor com a outra, eu ter amor comigo mesmo, né? Agora, se eu me identifico assim, não, eu sou casal assim, eu quero viver a vida casal. E isso tem que ser claro para outra pessoa, porque a outra pessoa pode ser uma boêmia. E daí, assim, e isso depende de fases da vida também, né? A pessoa não é uma coisa ou outra somente. Às vezes, nesse momento da minha vida, eu estou assim. De repente, daqui a alguns anos, eu vou virar outro perfil. Então, a gente vai identificando esse amor com a gente mesmo, o amor com a vida, e na comunicação. Acho que a habilidade humana é que a gente se comunica e pode se comunicar claramente, mas a gente acho que tem perdido. Eu, pelo menos, numa cultura de uma família japonesa, era reprimir os meus sentimentos, o que eu estou sentindo. Então, eu estou treinando ter a habilidade de perceber o que é de fato sincero comigo e não imposto. E daí cada um vai ter uma jornada, um caminho para se desenvolver e se descobrir. Eu acho muito legal isso que você trouxe. Primeiro, essa busca sobre uma sinceridade, né? E essa sinceridade com a gente é algo absurdamente difícil. Muita gente não sabe, por isso que a gente medita, por isso que a gente faz terapia, por isso que a gente conversa com amigos e por aí vai, né? Porque muitas vezes o que nos vem, como você falou, né, vindo de uma tradição japonesa, não é eu falando, é o que foi me falado e eu replicando, né? Então eu preciso é, romper alguns processos, né? Romper algumas coisas para ver o que realmente me basta. E isso daria um encontro aqui do Chá com Prosa só sobre isso, né? Mas o que a gente está falando é sobre autodesenvolvimento, né? Sobre autoconhecimento. E o que eu vejo de uma maneira interessante, e eu acho que talvez você trouxe, Samuel, que explica o porquê os relacionamentos terminam. Por não haver tanto diálogo, ou por as pessoas reprimirem aquilo que elas são, e elas entram naquilo que elas acham que elas gostariam, ou quem elas gostariam de ser, e chega uma hora que rompe, né? Porque são duas retas, né? Se elas começarem um pouco assim, no final elas vão estar muito distantes uma da outra, né? E claro, aí vem família, vem isso, vem gasto, vem não sei o que mantém muitas vezes até estourar a corda. Não é nenhum relacionamento que acaba com 16 anos, ele acabou com 16 anos. Já é um processo que está se pensando há muito tempo, né? Há muito tempo, né? O que eu diria aqui, eu acho que até para a gente já caminhar um pouco para o final, pessoal, é que o que me parece do que a gente trouxe, é que mostra a importância do autodesenvolvimento e eu trabalhar essas questões em mim, como carência, como opressão social, como os medos, porque só assim eu vou conseguir ser feliz e chegar talvez naquele outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento que a Vivian falou lá no começo, né? Um relacionamento de vida, um relacionamento de construção, um relacionamento de diálogo, né? Mas é impossível quando eu não tento polir, né? Não tento melhorar. E não é ser perfeito, mas ver como um ser humano em desenvolvimento. Uma coisa que eu gosto muito disso, e eu acho que a vida é tão perfeita, que mesmo que você não se coloque no caminho de você se autodesenvolver, você vai encontrando tanta coisa, tanta curva de rio por aí, que vai gerar dor e você vai se desenvolver. Só que isso dói, né? Só que isso dói. Às vezes eu não consigo sair, aí eu levo junto filhos, famílias e etc. para um processo também de dor pessoal. Né? Então, isso aqui seriam as minhas considerações finais. Assim, queria saber a de vocês. Assim. Concordo, Marcelo. Eu acho que, assim, na verdade, abrem muitas possibilidades para muitas outras conversas aqui depois dessa primeira conversa que a gente teve, né, sobre relacionamentos, mas
Eu acho que é isso, o relacionamento, sempre a gente precisa levar em consideração quem sou eu que estou entrando nesse relacionamento, o que, que eu espero disso, né? Porque às vezes a gente não tem nem clareza. E aí a gente vai se apegando a tudo que vai se apresentando para a gente como algo que eu preciso para ser feliz, né? Ou usando o modelo Então, da avó, né? sim, ou fico presa ali nessas pressões, enfim, né, sociais. Então, eu concordo com o que você disse aí, que a gente precisa olhar para si e também estar em relação para começar, como você falou lá no começo, né? Quando eu me relaciono com alguém, eu vejo quem eu sou, eu não vejo quem é a pessoa, né? Então, ou deveria, pelo menos. Então, eu acho muito importante a gente poder se perceber nessas relações, sabe? Muito bem. Me veio reconhecer que a nossa própria vida é o nosso caminho, né, de desenvolvimento. Acho que a vida é um presente. Cada situação, cada pessoa que a gente encontra na vida é um presente para a gente se olhar também. E eu reconheço que a gente está numa era, assim, que uma cultura muito hegemônica é a cultura judaica-cristã, né? E o quanto isso molda a nossa mente, as nossas crenças, os nossos valores, né? E reconhecer, não quer dizer que isso é ruim, mas reconhecer, né? Mas eu vou reconhecer e trazer uma fala de um padre ortodoxo cristão que para mim me toca e eu faço analogias com várias dimensões, talvez não na leitura exatamente dele, né? É do Jean-Yves Leloup, e ele fala assim: quanto mais profunda, sincera, clara é a sua relação com mais clara, sincera e profunda vai ser a sua relação com todas as outras pessoas, né? E eu coloco isso para a gente mesmo, né? Quanto mais clara, sincera e profunda é a nossa relação com a gente, mais clara, sincera e profunda vai ser a nossa relação com as outras pessoas e com a vida. Ou mais clara, sincera e profunda você se dedicar à relação com uma pessoa, de repente, essa relação, essa maturidade nessa relação com uma pessoa vai trazer uma relação assim reveladora para todas as outras pessoas e para toda a vida também, né? Então, eu terminaria assim e que tenha contribuído todas essas reflexões. Aí. Muito bom, né? Acho que como a Vivian falou, aqui tem muito pano para manga. A gente nem falou sobre monogamia, não falou sobre um monte de coisa, né? Que eu acho que são temas muito interessantes. Bom, mas aí fica o convite para todo mundo que está aqui. Coloque aí nos comentários, vê o que você acha, né? Traz aí, a gente vai responder, é importante para a gente. Também, se você quiser falar que a gente discute sobre algum tema, né? Sobre algo que tá aí presente, traz aí. E é um prazer estar aqui de novo, né? Falando mais uma vez. E o nosso único objetivo é tentar ajudar ou trazer até mais dúvidas, porque é assim que a gente se desenvolve. E então, se você gostou, dá um curtir aí, né? Dá um like, compartilha, ativa o sininho para você receber sempre o nosso conteúdo. E semana que vem a gente está de volta aí no Chá com Prosa com outro tema. Valeu, pessoal. Tchau, Falou! pessoal, até mais.